A Priscila viu os dois se beijando, o marido e a melhor amiga. E sabe o que foi pior? A melhor amiga sorriu, como se tivesse vencido uma guerra, que a Priscila nem sabia que estava lutando. Naquele momento, em pé no meio do shopping, o mundo desmoronou aos pedaços e ela teve que escolher se deixar morrer junto com aquele casamento de 20 anos ou renascer das cinzas da traição. Quer saber qual foi a escolha dela? Então fique até o final, porque essa história vai te mostrar que às vezes perder tudo é a única forma de descobrir quem você realmente é. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O som da música ecoava pelas paredes da casa de festas universitária, mas para Mônica, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Ela observava com um copo de refrigerante apertado entre os dedos, enquanto Tadeu ria daquela forma descontraída que fazia seu coração disparar. Só que desta vez ele não estava rindo com ela. "Priscila, você tem que experimentar esse bolo. É o melhor da festa", Tadeu dizia, completamente alheio ao olhar que Mônica cravava neles, do outro lado da sala. Priscila sorriu, com aquela doçura natural que a caracterizava. Aos 18 anos, ela tinha um brilho nos olhos que parecia iluminar qualquer ambiente. Seus cabelos loiros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e havia uma inocência genuína em cada gesto. "Mônica, vem aqui." Priscila acenou sem perceber o aperto no peito da amiga. Mônica respirou fundo. Ela sabia que havia cometido um erro gigantesco. Quando decidiu trazer Priscila para a festa, sua intenção era simples: apresentar sua melhor amiga ao grupo da faculdade. Jamais imaginou que, ao apresentá-la a Tadeu, estaria entregando o homem que amava em segredo há 2 anos para outra pessoa. "Estou bem aqui," Mônica respondeu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Tadeu mal percebeu a resposta. Ele estava completamente absorto em Priscila, contando histórias sobre a faculdade de arquitetura, fazendo-a rir com imitações dos professores mais excêntricos. Era como se o resto do mundo tivesse desaparecido. "Você também estuda na mesma faculdade que a gente?" Tadeu perguntou, inclinando-se levemente em direção a Priscila. "Não, estou no 1º ano de pedagogia. Sempre sonhei em trabalhar com crianças." Priscila respondeu, e havia tanto entusiasmo em sua voz que era impossível não se contagiar. Mônica apertou o copo com mais força. Ela conhecia aquele olhar no rosto de Tadeu. Era o olhar de alguém que acabara de descobrir algo precioso. Por 2 anos, ela tentou provocar essa mesma reação nele. Fez de tudo. Mudou o cabelo, comprou roupas novas, arranjou desculpas para estar perto dele. Mas Tadeu sempre a via apenas como Mônica, a amiga legal. E agora, bastaram 15 minutos para Priscila conseguir o que ela não conquistou em 2 anos. "Mônica é minha melhor amiga desde o colegial", Priscila disse, finalmente olhando na direção de Mônica. "Ela sempre cuida de mim. Sempre cuida de você", Mônica pensou amargamente. "E olha como você retribui." Mas ela sabia que não era justo pensar assim. Priscila não tinha culpa. Ela não sabia do amor secreto que Mônica nutria por Tadeu. Ninguém sabia. Mônica guardara esse segredo como quem guarda um tesouro frágil, com medo de que, ao revelá-lo, ele se quebrasse. "Vocês querem dançar?" Tadeu sugeriu, mas seus olhos estavam fixos apenas em Priscila. "Eu adoro dançar." Priscila aceitou imediatamente, deixando que Tadeu a guiasse para o centro da sala. Mônica ficou ali, sozinha em seu canto, observando o homem que amava dançar com sua melhor amiga. A música mudou para algo mais lento, romântico. E quando viu Tadeu puxar Priscila para mais perto, quando viu os dedos dele se entrelaçarem nos dela, Mônica sentiu algo dentro de si se partir. Ela tomou um longo gole do refrigerante, tentando engolir o nó que se formava em sua garganta. Naquele momento, uma semente amarga foi plantada em seu coração. Uma semente que levaria anos para crescer, mas que, quando florescesse, traria consequências devastadoras.
porque Mônica acabara de aprender uma lição dolorosa. Às vezes, quem amamos escolhe outra pessoa, e essa outra pessoa pode ser justamente aquela que mais confiamos. 3 meses haviam se passado desde aquela festa, e o que começou como uma conversa despretensiosa transformou-se em um romance que fazia os olhos de Priscila brilharem cada vez que ela mencionava o nome de Tadeu. Mônica, você não vai acreditar! Priscila entrou correndo no apartamento que dividiam, segurando um buquê de margaridas. Olha o que o Tadeu me deu. Ele disse que são as flores mais bonitas, porque me lembram. Simples, mas encantadoras. Mônica levantou os olhos do livro que fingia ler. Na verdade, estava na mesma página há 20 minutos, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse a dor constante que carregava no peito. Que lindo! Ela murmurou, forçando um sorriso. Ele vai passar aqui daqui a pouco. Vamos sair para jantar. Priscila dançou pelo apartamento, colocando as flores em um vaso. Você quer vir com a gente? Quer vir? Ver o homem que você ama, apaixonado por outra pessoa? Quer sentar à mesa e fingir que não está morrendo por dentro? Mônica pensou. Tenho uma prova amanhã. Preciso estudar. Ela respondeu, mantendo a voz neutra. Você anda estudando demais. Priscila sentou-se ao lado da amiga, preocupação genuína estampada no rosto. Está tudo bem? Você parece diferente desde a festa. Mônica fechou o livro com mais força do que pretendia. Estou ótima, Pri. Só cansada. A campainha tocou e Priscila pulou, do sofá como uma criança animada. Quando abriu a porta, Tadeu estava lá com aquele sorriso que costumava derreter o coração de Mônica. Agora, só o fazia sangrar. Oi, Mônica. Tadeu acenou, entrando na sala. Há quanto tempo? Você está sumida. Claro que tenho sumido. Você acha que é fácil ver vocês dois juntos? Ela queria gritar bem alto, mas o que falou foi: ando ocupada com a faculdade. Mônica respondeu, levantando-se. Vou para o quarto estudar. Divirtam-se. Mas antes que pudesse sair, Tadeu segurou seu braço gentilmente. Espera. Na verdade, eu queria falar com você também. Ele disse, trocando um olhar cúmplice com Priscila. Você é a melhor amiga dela, então acho justo que seja a primeira a saber. O coração de Mônica afundou no peito. Não, por favor, não. Eu pedi a Priscila em namoro hoje, Tadeu anunciou, passando o braço pela cintura de Priscila. E ela aceitou. O mundo pareceu parar. Mônica sentiu suas pernas fraquejarem, mas se forçou a permanecer de pé. Priscila olhava para ela com aqueles olhos brilhantes, esperando uma reação de felicidade e de aprovação. Isso é incrível, Mônica conseguiu dizer, e cada palavra parecia arrancar um pedaço de sua alma. Estou muito feliz por vocês. Priscila correu e a abraçou forte. Eu sabia que você ficaria feliz. Você é a pessoa mais importante da minha vida, Mônica. É como se você tivesse me dado esse presente quando me levou àquela festa. Eu te dei o homem que eu amo, Mônica pensou, retribuindo-o, abraço mecanicamente. Embrulhei meu coração e entreguei nas suas mãos. Obrigado pelo apoio, Mônica, Tadeu disse, sorrindo. Sei que você é muito protetora com a Pri. Prometo cuidar bem dela. É melhor mesmo, Mônica respondeu, e havia uma nota em sua voz que nenhum dos dois conseguiu identificar. Não era exatamente ameaça, mas também não era brincadeira. Depois que eles saíram para o jantar, Mônica trancou-se no quarto. Olhou-se no espelho e viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela não fez nenhum som, não soluçou, não gritou. Apenas deixou as lágrimas caírem, uma após a outra. Naquela noite, enquanto Priscila e Tadeu celebravam o início de seu namoro, Mônica fez uma promessa silenciosa a si mesma. Um dia, Tadeu veria o que estava perdendo. Um dia ele entenderia que ela sempre esteve ali, sempre foi ela quem realmente o conhecia. E se esse dia nunca chegasse por conta própria, talvez ela precisasse fazer com que chegasse. 20 anos se passaram como folhas levadas pelo vento. A garota de 18 anos transformara-se em uma mulher de 38, casada, com uma vida que muitos considerariam perfeita. Priscila ajeitou os últimos detalhes da mesa de jantar, observando as velas que acabara de acender. Era uma terça-feira comum, mas ela gostava de criar pequenos momentos especiais para Tadeu.
Mesmo após 2 décadas juntos, ela ainda se esforçava para manter a chama acesa. Amor, cheguei. A voz de Tadeu ecoou pela casa. Ele entrou na sala, ainda vestindo o terno impecável que usava no trabalho. Aos 42 anos, Tadeu mantinha a postura elegante que o caracterizava desde jovem. Os fios grisalhos nas têmporas apenas adicionavam charme à sua aparência. Que surpresa maravilhosa! Ele sorriu, beijando-a suavemente. Minha esposa perfeita. Quis fazer algo especial hoje. Priscila respondeu, sentindo o calor familiar daquele beijo. Você trabalha tanto na empresa, merece ser mimado. Tadeu trabalhava na empresa dos pais dele. Priscila também trabalhava lá. Era algo que ela fazia com dedicação. Como assistente comercial, ela conhecia cada detalhe do negócio, cada cliente importante. Era respeitada por todos, mas sabia que parte desse respeito vinha do fato de ser a esposa do futuro herdeiro. Onde eu estaria sem você? Tadeu murmurou, abraçando-a por trás enquanto ela servia o vinho. A campainha interrompeu o momento. Priscila franziu a testa. Não esperava visitas. Eu atendo, Tadeu disse, afastando-se. Quando a porta se abriu, lá estava Mônica. Com 40 anos, ela mantinha a beleza marcante que sempre a caracterizou, talvez até mais intensa com a maturidade. Seu vestido abraçava as curvas de forma proposital e o perfume forte anunciava sua presença antes mesmo que ela falasse. Surpresa! Mônica entrou sem esperar convite, carregando uma garrafa de vinho caríssimo. Espero não estar atrapalhando. Está, Priscila pensou, mas imediatamente se repreendeu. Mônica era sua melhor amiga. Sempre fora. Claro que não. Priscila forçou um sorriso. Acabei de preparar o jantar. Tenho o suficiente para 3. Você sempre foi tão generosa, Pri. Mônica beijou o rosto da amiga. Depois se virou para Tadeu. Oi, Tadeu. Que saudades. Como vão os negócios? Tadeu pareceu levemente desconfortável, mas respondeu educadamente. Bem, obrigado. Vou buscar mais um prato. Enquanto jantavam, Mônica dominava a conversa como sempre fazia. Falava sobre suas viagens, sobre os homens que conhecia e, rapidamente, descartava sobre a vida agitada que levava. Você nunca se cansa de estar sozinha? Priscila perguntou, genuinamente curiosa. Sozinha? Mônica riu, tomando mais um gole de vinho. Eu não estou sozinha, Pri. Estou livre. Há uma diferença enorme. Mas não quer construir algo sério com alguém? Uma família? Insistiu Priscila. Mônica ficou em silêncio por um momento, seus olhos deslizando de Priscila para Tadeu, depois de volta para Priscila. Você quer mesmo saber? Ela inclinou-se sobre a mesa e havia algo perigoso em seu sorriso. Nenhum homem que conheci até hoje me interessou de verdade. Eles são todos tão previsíveis, tão vazios. Certamente existe alguém que chame sua atenção. Tadeu comentou, servindo mais vinho. Existe, Mônica respondeu, fixando o olhar nele de uma forma que fez Priscila se mexer, desconfortável na cadeira. Mas esse tipo de homem é raro. O tipo que é leal, dedicado, que constrói um império e ainda assim consegue fazer a mulher ao seu lado se sentir especial. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que Priscila não conseguia nomear. Que tipo de homem seria esse? Priscila perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Mônica recostou-se na cadeira, um sorriso lento se formando em seus lábios. Ela olhou diretamente para Tadeu, e quando falou, cada palavra pareceu perfurar o ar, como uma lâmina afiada. Alguém exatamente como o Tadeu, ela disse simplesmente. Se eu fosse casar com alguém, seria com um homem, assim. Na verdade, seria com ele. O garfo de Priscila caiu no prato com um som metálico. Tadeu engasgou com o vinho. E Mônica continuou sorrindo, como se tivesse acabado de fazer o comentário mais inocente do mundo. O ar na sala de jantar tornou-se denso, quase sufocante. Priscila olhou para Mônica tentando processar o que acabara de ouvir. Certamente era uma brincadeira.
Mônica sempre teve esse jeito provocador, esse humor ácido que às vezes ultrapassava limites. Mônica, você bebeu demais. Tadeu disse, sua voz tensa. Ele se levantou da mesa, claramente desconfortável. Acho melhor você ir para casa. Relaxa, Tadeu. Mônica riu, mas havia algo afiado naquela risada. Foi só um elogio. Você é um marido exemplar. Qualquer mulher teria sorte de ter alguém como você. Priscila forçou-se a rir também, mas o som saiu estranho, artificial. Claro, eu entendo. É que foi um jeito meio direto de dizer. Ela tentou suavizar a situação, como sempre fazia. Era sua natureza evitar conflitos, buscar a paz. Direto é meu sobrenome. Mônica respondeu, levantando-se da cadeira com um equilíbrio precário. Mas vocês têm razão. Eu exagerei no vinho. Desculpa se constrangi vocês. Tadeu chamou um táxi enquanto Priscila acompanhava Mônica até a porta. A amiga abraçou-a forte, sussurrando em seu ouvido. Você tem muita sorte, Pri. Cuida bem dele. Havia algo na forma como ela disse aquilo que fez um arrepio percorrer a espinha de Priscila. Mas ela afastou o pensamento. Era paranoia. Mônica era sua amiga há mais de 20 anos. Depois que a porta se fechou, Priscila voltou para a sala de jantar. Tadeu estava recolhendo os pratos, os movimentos rígidos, tensos. Isso foi bizarro, ele disse, sem olhar para ela. Foi o vinho. Você conhece a Mônica, ela não tem filtro quando bebe. Priscila. Tadeu parou o que estava fazendo e finalmente a encarou. Você precisa se afastar dela. O quê? Priscila piscou, surpresa. Tadeu, ela é minha melhor amiga. Uma amiga que acabou de dizer que casaria comigo. Na nossa cara. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia quando estava nervoso. Isso não é normal, amor. Ela estava bêbada, fazendo drama, como sempre faz. Priscila defendeu, mas uma parte dela questionava suas próprias palavras. E se não fosse só o álcool falando? Tadeu se aproximou dela, segurando suas mãos. E se ela realmente sente algo por mim? Priscila puxou as mãos bruscamente, sentindo uma raiva inexplicável subir pelo peito. Agora você está sendo arrogante. Nem todo mundo está apaixonado por você, Tadeu. Não é arrogância, é instinto, ele insistiu. E meu instinto está dizendo que há algo errado com a Mônica. A forma como ela me olha, como sempre aparece aqui sem avisar, como sempre encontra desculpas para estar perto. Perto de mim? Priscila interrompeu, sua voz subindo. Ela vem aqui para me ver. Somos amigas há 20 anos, Tadeu. 20 anos. Muito antes de você entrar na minha vida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tadeu suspirou, percebendo que estava perdendo aquela discussão. Você está certa. Ele cedeu, embora seus olhos ainda mostrassem preocupação. Desculpa. Talvez eu esteja exagerando. Priscila abraçou-o, sentindo a tensão ainda presente em seus músculos. Eu não sou ciumenta, amor. Nunca fui. E não vou começar a ser agora por causa de um comentário infeliz feito por uma amiga bêbada. Ela disse, beijando-o suavemente. Confio em você. Confio nela. Confio em nós. Tadeu retribuiu o abraço. Mas algo em seus olhos permanecia alerta, vigilante. Eu te amo, ele murmurou contra seus cabelos. Eu também te amo. Naquela noite, deitados na cama, Priscila ficou acordada muito tempo depois de Tadeu adormecer. As palavras de Mônica ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Se eu fosse casar com alguém, seria com ele. Ela virou-se para o lado, observando o perfil do marido à luz da lua que entrava pela janela. Tadeu dormia tranquilo, alheio às dúvidas que começavam a se formar na mente dela. Priscila fechou os olhos com força, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Mônica era sua amiga, sua melhor amiga. Nada mudaria isso. Mas lá no fundo, uma voz pequena sussurrava. E se Tadeu estiver certo? 4 meses se passaram desde aquela noite constrangedora. Priscila havia arquivado o incidente como um momento infeliz que não se repetiria.
Mônica voltou a frequentar a casa como sempre, e tudo parecia ter retornado ao normal. Exceto que normal agora tinha um gosto diferente. Pri, achei o fornecedor perfeito para as flores da festa. Mônica entrou na sala com seu laptop, os olhos brilhando de empolgação. Olha só estas orquídeas brancas, vão ficar lindas no salão. Priscila observou a tela, sorrindo. Faltavam apenas 3 semanas para a comemoração dos 20 anos de casamento, e Mônica havia se oferecido para ajudar em cada detalhe da organização. São perfeitas, Priscila concordou. Você tem um gosto impecável. É o mínimo que posso fazer pela minha melhor amiga, Mônica respondeu, e havia uma doçura em sua voz que parecia genuína. 20 anos de casamento não é pouca coisa. Vocês merecem uma festa inesquecível. Tadeu entrou na sala naquele momento, vestindo roupas de academia. Priscila notou como os olhos de Mônica se demoraram no marido por 1 segundo a mais do que o necessário, mas, rapidamente, afastou o pensamento. Ela havia prometido a si mesma que não seria paranoica. Vou treinar, Tadeu anunciou, pegando a garrafa de água. Volto em 2 horas. Tadeu, você pode dar uma olhada nas opções de flores antes? Mônica perguntou, virando o laptop na direção dele. Quero saber a opinião masculina. Mônica, você não precisa da minha opinião. A Priscila é quem decide essas coisas. Ele respondeu, evitando olhar diretamente para ela. Priscila percebeu a tensão que ainda existia entre eles desde aquela noite. Tadeu mantinha uma distância educada, mas fria, sempre que Mônica estava por perto. Tadeu, não. Custa nada olhar. Priscila interveio querendo quebrar aquele gelo. É a nossa festa, afinal. Relutante, Tadeu aproximou-se e examinou rapidamente as fotos. Lindas. Priscila sempre escolhe bem. Ele disse de forma genérica. Depois beijou a testa da esposa. Até mais tarde. Depois que ele saiu, Mônica fechou o laptop com um suspiro. Ele ainda está bravo comigo por causa daquela noite, não está? Não, claro que não. Priscila mentiu, mas ambas sabiam a verdade. Eu estraguei tudo com aquele comentário idiota. Mônica passou a mão pelo rosto. Pri, eu sinto muito, de verdade. Eu não queria criar essa tensão entre vocês. Não criou. Priscila segurou a mão da amiga. Está tudo bem. Eu entendo que você estava bêbada, que não pensou antes de falar. Acontece. Mônica a encarou por um longo momento, e havia algo em seus olhos que Priscila não conseguia decifrar. Gratidão? Culpa? Ou algo mais sombrio? Você é boa demais para mim, Pri. Mônica sussurrou. Sempre foi. Nas semanas seguintes, Mônica tornou-se ainda mais presente. Estava na casa quase todos os dias, ajudando com os preparativos, escolhendo músicas, testando cardápios. Ela e Priscila passavam horas juntas, rindo como faziam na juventude. Mas havia momentos estranhos, pequenas coisas que Priscila notava, mas escolhia ignorar, como na tarde em que chegou mais cedo do trabalho e encontrou Mônica saindo do banheiro do andar de cima, onde ficava o quarto do casal. O que você estava fazendo lá em cima? Priscila perguntou, tentando manter o tom casual. O banheiro de baixo estava ocupado. O Tadeu está no escritório trabalhando. Mônica respondeu naturalmente. Você não se importa, importa? Não, claro que não, Priscila disse, mas algo não se encaixava. Se Tadeu estava no escritório, por que ele ocuparia o banheiro de baixo? Ou na manhã em que viu uma mensagem no celular de Tadeu enquanto ele tomava banho. Era de Mônica. Obrigada por ontem. Foi especial. Quando Tadeu saiu do banho, Priscila questionou. O que foi especial ontem? Tadeu pareceu confuso por um momento. Ontem? Ajudei a Mônica a escolher um presente para você. Ela queria minha opinião para não estragar a surpresa. A explicação fazia sentido. Era lógico. Priscila sorriu e beijou o marido, afastando as dúvidas que insistiam em sussurrar em sua mente. Mais tarde da noite, quando Tadeu dormia ao seu lado, Priscila pegou o celular dele. Seus dedos tremiam enquanto procurava a conversa com Mônica. As mensagens haviam sido apagadas, todas elas. Priscila devolveu o telefone ao criado mudo, o coração batendo descompassado.
Havia uma explicação razoável para isso também, ela tinha certeza. Tadeu sempre limpava as mensagens antigas para liberar espaço no celular. Mas então, por que seu instinto gritava que algo estava terrivelmente errado? Dias depois, o shopping estava movimentado naquela tarde de sábado. Priscila caminhava entre as vitrines, procurando o vestido perfeito para a festa que aconteceria em apenas uma semana. Havia passado a manhã toda experimentando modelos, mas nada parecia certo. Mônica havia ligado mais cedo dizendo que estava com enxaqueca e não poderia acompanhá-la. Priscila sentiu um alívio estranho por estar sozinha. Nas últimas semanas, a presença constante da amiga começara a pesar de uma forma que ela não conseguia explicar. Tadeu também estava fora. Dissera que tinha uma reunião importante com fornecedores e que voltaria apenas no final da tarde. Priscila entrou em outra loja quando algo chamou sua atenção do outro lado do corredor. Era um casal saindo do cinema de mãos dadas. A mulher usava um vestido verde que Priscila reconheceu imediatamente. Mônica tinha comprado aquele vestido na semana anterior e comentado o quanto ele a fazia sentir-se bonita. O coração de Priscila acelerou. Não podia ser. Mônica estava em casa com enxaqueca. Ela se aproximou, seus passos cada vez mais rápidos, mesmo que sua mente gritasse para parar, para voltar, para não ver o que estava prestes a ver. O homem ao lado de Mônica virou o rosto e o mundo de Priscila desmoronou. Era Tadeu. Eles riam de algo completamente absortos um no outro, os dedos entrelaçados de uma forma íntima, familiar. A forma como Tadeu olhava para Mônica era a mesma forma como costumava olhar para Priscila 20 anos atrás. Priscila sentiu suas pernas fraquejarem. Precisava ir embora, precisava correr, mas estava paralisada, incapaz de desviar os olhos daquela cena que destroçava cada pedaço de sua alma. Foi então que aconteceu. Mônica puxou Tadeu pela gola da camisa e o beijou. Não foi um beijo rápido, acidental. Foi um beijo profundo, apaixonado, demorado. O tipo de beijo que duas pessoas que se amam trocam. O tipo de beijo que pertencia a Priscila. Um som estrangulado escapou da garganta de Priscila. Ela não tinha certeza se havia gritado ou apenas gemido, mas foi o suficiente. Tadeu abriu os olhos e a viu. O pânico instantâneo em seu rosto teria sido cômico em qualquer outra circunstância. Ele empurrou Mônica para longe, mas era tarde demais. Tarde demais. Priscila! Ele gritou, começando a correr na direção dela. Mônica virou-se também e em seu rosto não havia culpa, havia satisfação. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, curvou seus lábios antes que ela assumisse uma expressão de falso choque. Priscila virou-se e correu. Não sabia para onde, não se importava. Apenas precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava acordar daquele pesadelo. Priscila, espera, por favor. A voz de Tadeu ecoava atrás dela, mas ela não parou. Ela empurrou pessoas, derrubou uma sacola de compras de alguém, tropeçou nos próprios pés. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela continuou correndo. Conseguiu chegar ao estacionamento, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves do carro. Entrou, trancou as portas e finalmente permitiu-se desmoronar. O soluço que saiu de seu peito era animalesco, primitivo. Era a dor de 20 anos sendo estilhaçados em segundos. Era a traição da pessoa que ela mais amava e da pessoa em quem mais confiava. Batidas frenéticas na janela do carro a fizeram levantar a cabeça. Tadeu estava ali, o rosto contorcido em desespero. Priscila, abre a porta. A gente precisa conversar. Conversar. Ele queria conversar. Como se palavras pudessem apagar a imagem que estava gravada a ferro em brasa em sua mente. Mônica e Tadeu. Tadeu e Mônica. Juntos. Beijando-se como amantes. Priscila ligou o carro com as mãos trêmulas e saiu do estacionamento, deixando Tadeu gritando seu nome cada vez mais distante. Ela dirigiu no piloto automático, sem destino certo, apenas dirigindo. As lágrimas não paravam de cair, e em algum momento ela percebeu que estava na frente de sua casa. A casa que dividira com Tadeu por 15 anos.
a casa onde construíram memórias que agora pareciam mentiras. Ela entrou, trancou a porta e deslizou até o chão da sala, abraçando os joelhos contra o peito. E ali, sozinha, Priscila finalmente permitiu que seu mundo terminasse. Priscila não soube quanto tempo ficou ali, encolhida no chão da sala. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo havia perdido significado. Tudo o que existia era a dor surda que pulsava em seu peito. Uma dor tão intensa que parecia física. O som da chave girando na fechadura a fez levantar a cabeça. Claro, Tadeu tinha as chaves. Ela não podia nem mesmo ter o luxo de sofrer sozinha. A porta se abriu e Tadeu entrou, os olhos vermelhos, a respiração ofegante. Atrás dele, para o horror absoluto de Priscila, estava Mônica. "Sai daqui", Priscila sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar. "Sai da minha casa." "Priscila, a gente precisa conversar." Tadeu deu um passo à frente, mas ela se levantou bruscamente, afastando-se. "Conversar?" A voz de Priscila subiu, histérica. "Você quer conversar? Depois que eu vi você beijando minha melhor amiga?" "Eu sei como isso parece", Tadeu começou, mas as palavras soavam vazias até para ele. "Como isso parece?" Priscila riu, um som amargo que não tinha nada de humor. "Parece que meu marido está me traindo com minha melhor amiga. Parece que os dois únicos seres humanos em quem eu confiava completamente estão me apunhalando pelas costas." "Pri, deixa eu explicar." Mônica finalmente falou, dando um passo à frente. "Não se atreva." Priscila apontou o dedo para ela, a raiva finalmente sobrepondo a dor. "Não se atreva a me chamar assim. Você perdeu esse direito no segundo em que colocou suas mãos nojentas no meu marido." "Priscila, por favor." Tadeu tentou novamente, mas ela o interrompeu. "Quanto tempo?" ela exigiu, olhando fixamente para ele. "Quanto tempo isso está acontecendo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tadeu olhou para Mônica e aquele olhar trocado entre eles foi como uma facada adicional no coração de Priscila. 4 meses, Tadeu finalmente admitiu, sua voz baixa. Priscila sentiu o ar sair de seus pulmões. 4 meses. Desde aquela noite, desde que Mônica havia dito que casaria com alguém como ele. Aquela noite, Priscila sussurrou, as peças finalmente se encaixando. Quando ela disse aquilo, foi quando começou. "Na verdade", Mônica interrompeu, e havia algo desafiador em sua voz agora. "Começou muito antes disso." Priscila virou-se para ela, confusa. "O quê?" Mônica deu um passo à frente, e pela primeira vez em 20 anos, Priscila viu a máscara cair completamente. A amiga doce, a confidente leal, desapareceu. Em seu lugar estava uma mulher que ela não reconhecia. "Começou há 20 anos, Priscila." Mônica disse, sua voz calma, quase casual. "Naquela festa, quando você me roubou o homem que eu amava." "Roubei?" Priscila balançou a cabeça, incapaz de processar. "Do que você está falando?" "Tadeu era meu." Mônica praticamente cuspiu as palavras. "Eu o conheci primeiro. Eu o amei primeiro. Mas então você apareceu, com aquele rostinho inocente, aquela pureza toda, e ele te escolheu." "Mônica, para." Tadeu tentou intervir, mas ela levantou a mão. "Não, Tadeu. Ela precisa saber." Mônica voltou-se para Priscila, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e triunfo. "Durante 20 anos eu observei. 20 anos vendo você ter o que era meu. 20 anos fingindo ser sua amiga, enquanto morria por dentro cada vez que ele te tocava, te beijava, te amava." Priscila sentia o chão se abrir sob seus pés. Aquilo não podia ser real. 20 anos de amizade, 20 anos de confidências, de lágrimas compartilhadas, de risadas. Tudo era mentira? Mas então, Mônica continuou, um sorriso lento surgindo em seus lábios. "Ele finalmente me viu. Finalmente percebeu o que esteve na frente dele o tempo todo. Isso não é verdade." Priscila olhou para Tadeu, implorando silenciosamente que negasse. "Tadeu, diz que isso não é verdade." Tadeu passou a mão pelo rosto, e quando falou, sua voz estava quebrada. "Eu me apaixonei por ela, Priscila," ele disse, e cada palavra era uma sentença de morte.
Eu não queria, eu lutei contra, mas aconteceu. O mundo girou. Priscila precisou segurar-se no sofá para não cair. Vocês estão juntos? Ela conseguiu perguntar. Sim, Mônica respondeu antes que Tadeu pudesse. E eu quero que você saiba que não me arrependo de nada. Você teve 20 anos com ele. Agora é a minha vez. Mônica! Tadeu finalmente explodiu. Não precisa ser assim. Não precisa? Mônica virou-se para ele. Tadeu, você disse que queria terminar isso. Que queria ficar comigo. Ou estava mentindo? Priscila olhou para o marido, esperando, rezando para que ele negasse. Mas ele não negou. Eu quero o divórcio, Priscila, Tadeu disse, e com essas palavras, os últimos pedaços do coração de Priscila se estilhaçaram completamente. Um mês havia se passado, mas para Priscila parecia uma eternidade. O apartamento minúsculo onde agora morava era tão diferente da casa espaçosa que compartilhara com Tadeu que às vezes ela acordava desorientada, sem saber onde estava. O divórcio foi rápido, brutalmente rápido. Os pais de Tadeu, donos da empresa onde ela trabalhava, deixaram claro que sua presença não era mais bem-vinda. Em uma única semana, Priscila perdeu seu marido, sua melhor amiga, seu emprego e sua casa. Ela olhou para o espelho do banheiro apertado. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. Olheiras profundas, rosto mais magro, cabelo sem vida. Aos 38 anos, Priscila sentia-se com 80. O celular tocou. Era a 13ª entrevista de emprego naquele mês. Ela já havia decorado o roteiro. Chegava animada, falava de suas qualificações, via o interesse nos olhos do entrevistador. Então mencionava que havia trabalhado na empresa Cardoso por 15 anos e a atmosfera mudava. Uma ligação rápida, uma checagem de referências e a resposta era sempre a mesma. Entraremos em contato. Nunca entravam. Era óbvio que os pais de Tadeu estavam sabotando suas chances. Eles tinham influência em todo o setor comercial da cidade. Uma palavra deles e as portas se fechavam. Priscila. Santos? A recepcionista chamou. Ela entrou na sala onde um homem de meia idade a aguardava, diretor de RH da agência criativa Horizonte, sua última esperança naquela semana. A entrevista seguiu o padrão habitual, até que ele perguntou sobre seu último emprego. Trabalhei por 15 anos na Cardoso Importações. Ela respondeu, preparando-se mentalmente para o que viria a seguir. Entendo. O homem fez algumas anotações. E por que saiu? Priscila respirou fundo. Ela estava cansada de mentir, cansada de inventar desculpas. Meu casamento terminou. Eu era casada com o herdeiro da empresa. Após o divórcio, minha permanência lá se tornou complicada. O homem a estudou por um longo momento. Priscila esperou pela rejeição inevitável. Sabe, ele finalmente disse, minha irmã passou por algo parecido. Trabalhou anos no negócio da família do marido. Quando se divorciaram, ela perdeu tudo. Priscila piscou, surpresa. Então, hoje, ela tem sua própria empresa e fatura o triplo do que ganhava antes, ele sorriu. Às vezes, perder tudo é a única forma de descobrir do que realmente somos capazes. Senhor Oliveira, Você está contratada, Priscila. Preciso de uma secretária que entenda de processos comerciais e você tem 15 anos de experiência. Quando pode começar? Pela primeira vez em um mês, Priscila sentiu algo além de dor. Era pequeno, frágil, mas estava lá. Esperança. Segunda-feira, ela respondeu, a voz falhando de emoção. 20 dias se passaram. Priscila foi muito bem recebida pelos colegas de trabalho e já estava se habituando ao novo emprego. Naquela noite, as colegas de trabalho insistiram em levá-la para um pub próximo à agência para celebrar. Priscila não queria ir, mas elas não aceitaram não como resposta. O pub estava lotado e barulhento. Priscila sentou-se em um canto, bebericando uma cerveja que não tinha vontade de tomar, enquanto as colegas riam e conversavam animadamente. Olha só essa gatinha. Uma voz masculina invadiu seu espaço. Pessoal. Um homem claramente embriagado inclinou-se sobre ela, o hálito carregado de álcool. Tá sozinha, boneca?
Por favor, me deixe em paz. Priscila tentou se afastar, mas ele segurou seu braço. Não precisa ser antipática, só quero conversar. Ele puxou-a mais perto, tentando beijá-la. Priscila empurrou-o com força, mas ele era maior e mais forte. O pânico começou a tomar conta dela quando, de repente, o homem foi arrancado de cima dela. Ela disse não. Uma voz grave e firme declarou. Priscila olhou para cima e viu um homem alto, de ombros largos e postura confiante. Ele segurava o bêbado pelo colarinho da camisa. Relaxa, cara. Era só uma brincadeira. O bêbado tentou se soltar. Não me pareceu uma brincadeira. O desconhecido disse calmamente, mas havia aço em sua voz. Acho melhor você ir embora. Agora. O bêbado murmurou algo ininteligível e cambaleou para longe. O desconhecido virou-se para Priscila, seus olhos escuros estudando-a com preocupação. Você está bem? Priscila assentiu, ainda tremendo levemente. Foi então que percebeu. Aquele homem não era apenas forte e seguro. Ele era bonito, muito bonito. E havia algo em seus olhos, uma gentileza genuína, que fez seu coração pular de uma forma que ela não esperava sentir tão cedo. Sou Sandro. Ele estendeu a mão. Priscila agradeceu, se levantou e falou que iria embora. Então, ele se ofereceu. Deixa eu te levar para casa. Priscila olhou para o homem chamado Sandro, seus instintos divididos entre desconfiança e uma gratidão profunda. Após tudo que passara, confiar em estranhos não era exatamente sua prioridade. Obrigada por me ajudar, ela disse, mantendo uma distância segura. Mas estou bem. Vou chamar um carro por aplicativo. Pelo menos deixa eu esperar com você até o carro chegar, Sandro insistiu, e havia algo tão genuíno em seu pedido que Priscila se viu concordando. Eles saíram para a calçada, onde o ar fresco da noite era um alívio após o ambiente abafado do pub. Priscila pegou o celular, mas suas mãos ainda tremiam levemente do susto. Aqui. Sandro pegou o telefone gentilmente. Deixa eu chamar para você. Enquanto ele mexia no aplicativo, Priscila o observou. Ele usava uma camisa simples e jeans, nada chamativo. Mas havia algo na forma como se portava. Uma confiança tranquila que não vinha de arrogância, mas de alguém confortável consigo mesmo. Vai demorar 15 minutos. Ele devolveu o celular. Trabalha na agência que fica aqui perto? Comecei há pouco. Na verdade, Priscila respondeu, surpreendendo-se com a facilidade de conversar com ele. E já te arrastaram para o pub? Sandro riu, e o som era agradável, caloroso. Parece que você tem bons colegas. São gentis, ela concordou. É bom recomeçar. Eu passei por alguns meses difíceis. Ela não sabia por que estava dizendo aquilo a um estranho. Talvez fosse o álcool, ou talvez fosse simplesmente o alívio de conversar com alguém que não conhecia sua história, que não a olhava com pena. Entendo, Sandro assentiu, e havia compreensão real em seus olhos. Às vezes a vida nos quebra antes de nos reconstruir mais fortes. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns segundos, até que a curiosidade de Priscila venceu. E você, o que faz? Eu? Sandro hesitou por uma fração de segundo. Trabalho na área da saúde. Técnico de enfermagem. Deve ser gratificante, Priscila comentou. Ajudar as pessoas. É. Ele sorriu, mas havia algo em seu sorriso que ela não conseguia decifrar. Às vezes é desafiador, mas sim, é gratificante. O carro chegou, mas Sandro não se moveu. Olha, ele disse, parecendo um pouco nervoso pela primeira vez. Eu sei que acabamos de nos conhecer e você não me deve nada, mas eu adoraria te ver de novo. Talvez para um café? Em um lugar público, obviamente. Priscila olhou para aquele homem que a havia defendido sem pedir nada em troca. Parte dela queria dizer não, proteger-se, construir muros tão altos que ninguém jamais pudesse machucá-la novamente. Mas havia outra parte, pequena mas insistente, que sussurrava. Viva, apenas viva. Café seria bom, ela ouviu-se dizer. O sorriso que iluminou o rosto de Sandro fez algo estranho acontecer em seu peito. Era uma sensação que ela não experimentava há tanto tempo que quase esquecera como era. Borboletas no estômago.
Eles trocaram números, e Priscila entrou no carro sentindo-se mais leve do que se sentira em meses. Nas semanas seguintes, café se transformou em almoços, que se transformaram em jantares, que se transformaram em longas caminhadas pelo parque. Sandro era diferente de qualquer homem que ela conhecera. Ele ouvia quando ela falava, realmente ouvia. Ria de suas piadas, por mais sem graça que fossem, e nunca, nem uma vez, pressionou-a para ir mais rápido do que ela estava confortável. Você é incrível, sabia? Sandro disse uma noite enquanto caminhavam pela orla da praia. Eu? Priscila riu. Sou apenas uma mulher tentando reconstruir a vida. Não, ele parou virando-se para ela. Você é uma sobrevivente, é corajosa, é forte e é absolutamente linda. Priscila sentiu as lágrimas picarem seus olhos. Ela não se sentia corajosa ou forte. Ainda acordava no meio da noite lembrando do beijo entre Mônica e Tadeu. Ainda precisava de 15 minutos de coragem para levantar da cama todas as manhãs. Mas quando Sandro a olhava daquele jeito, como se ela fosse algo precioso, ela quase conseguia acreditar. Sandro, ela sussurrou. Posso te perguntar algo? Qualquer coisa. Por que você? Por que um homem como você está interessado em alguém como eu? Você poderia ter qualquer mulher. Sandro a puxou mais perto e havia tanta intensidade em seu olhar que Priscila sentiu o ar faltar. Porque você é real, ele disse simplesmente. Você não quer nada de mim além de mim mesmo. Você não se importa que eu seja apenas um técnico de enfermagem, que eu more em um apartamento simples, que eu dirija um carro comum. Você me vê. E isso é raro, Priscila. É precioso. Quando ele a beijou suave e reverente, Priscila sentiu algo dentro dela começar a cicatrizar. Não completamente. Talvez nunca completamente. Mas o suficiente para deixar a luz entrar novamente. Um mês depois, eles eram oficialmente um casal. E pela primeira vez desde que seu mundo desmoronou, Priscila conseguia imaginar um futuro. Um futuro onde ela poderia ser feliz novamente. Mas o destino, como ela estava prestes a descobrir, ainda tinha uma última surpresa guardada. Priscila estava organizando alguns documentos na agência quando seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. Alô? Priscila Santos? Uma voz feminina e formal perguntou do outro lado. Aqui é do Hospital Santa Cruz. Você é o contato de emergência de Tadeu Cardoso? O mundo pareceu parar. Priscila sentou-se bruscamente na cadeira, o coração disparado. O que aconteceu? Houve um acidente. Senhor Cardoso está em cirurgia neste momento. A senhora poderia vir até aqui? Priscila nem pensou. Pegou a bolsa e correu para fora da agência, ignorando os chamados preocupados das colegas. Não importava o que Tadeu havia feito. Não importava quanto ele a machucara. Por 20 anos, ele foi seu companheiro, e velhos hábitos não morriam facilmente. O táxi pareceu levar uma eternidade para chegar ao hospital. Quando finalmente entrou no pronto-socorro, Priscila foi direto para a recepção. Tadeu Cardoso. Ele deu entrada por acidente de carro. Ela disse, a voz trêmula. Está em cirurgia no 3º andar. A recepcionista informou. Sala de espera ao final do corredor. Priscila correu para o elevador, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Quando as portas se abriram no 3º andar, ela quase colidiu com uma enfermeira. Desculpe, estou procurando informações sobre Tadeu Cardoso. A cirurgia ainda está em andamento, a enfermeira respondeu gentilmente. A sala de espera é por ali. Assim que houver notícias, o doutor virá falar com a senhora. Priscila caminhou até a sala de espera e congelou. Sentada em uma das cadeiras, chorando copiosamente, estava Mônica. Seus olhares se encontraram, e por um momento, nenhuma das duas disse nada. Então Mônica desviou o olhar, limpando as lágrimas. Priscila sentou-se do outro lado da sala, o mais longe possível. Ela não tinha energia para confrontos. Não agora. Como ele está? Priscila finalmente perguntou, quebrando o silêncio pesado. Não sei, Mônica respondeu, sua voz rouca. Eles só disseram que era grave. Fratura no crânio, hemorragia interna.
Priscila fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Apesar de tudo, apesar da traição e da dor, ela não queria que Tadeu morresse. 1 hora se passou, depois 2. A tensão na sala era quase tangível. Finalmente a porta se abriu e um médico entrou, ainda vestindo o scrub cirúrgico. Priscila levantou-se automaticamente e sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era Sandro. Ele parou no meio da sala, seus olhos encontrando os dela. Por um momento ele pareceu tão chocado quanto ela. "Priscila?" Ele sussurrou. "Você é o médico?" Ela conseguiu perguntar, embora sua voz saísse estranha. "Você disse que era técnico de enfermagem. Eu posso explicar." "Doutor Monteiro." Mônica interrompeu, levantando-se. "Por favor, como está o Tadeu?" "Doutor Monteiro." "Sandro Monteiro." Priscila sentiu o chão oscilar sob seus pés. Ela conhecia esse nome. Todo mundo na cidade conhecia. Ele era um dos cirurgiões mais renomados do país. Ela havia visto seu nome em revistas, em artigos médicos que os pais de Tadeu comentavam. E ele havia mentido, completamente, sobre tudo. "A cirurgia foi bem sucedida", Sandro disse, mas seus olhos permaneciam fixos em Priscila, implorando silenciosamente por compreensão. "Conseguimos estabilizar a hemorragia e reparar a fratura. Ele vai precisar ficar em observação nas próximas 48 horas, mas o prognóstico é bom." "Posso vê-lo?" Mônica perguntou. "Ainda não. Ele está na recuperação." Sandro respondeu, mas seu olhar não se desviou de Priscila. "Priscila, podemos conversar, por favor?" Priscila balançou a cabeça, recuando. "Você mentiu", ela sussurrou. "Durante todo esse tempo você mentiu para mim." "Deixa eu explicar." "Não." Ela interrompeu, as lágrimas finalmente caindo. "Eu confiei em você. Eu te deixei entrar quando jurei que nunca mais deixaria ninguém perto. E você mentiu." "Priscila, por favor." Sandro deu um passo em direção a ela, mas ela levantou, a mão parando-o. "Não." Sua voz quebrou. "Apenas... não." Ela virou-se e caminhou para fora da sala de espera, suas lágrimas embaçando a visão. Atrás dela, ouviu Sandro chamando seu nome, mas ela não parou. Não podia parar. Porque se parasse, se o deixasse explicar, ela poderia perdoá-lo. E Priscila estava cansada de perdoar pessoas que a machucavam. Priscila estava sentada no banco da praça em frente ao hospital, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A noite caíra sobre a cidade, e as luzes dos postes criavam sombras dançantes nas árvores ao redor. "Sabia que te encontraria aqui." A voz de Sandro veio de trás dela. Ela não se virou. Apenas manteve os olhos fixos no horizonte, as mãos entrelaçadas no colo. "Por favor, vá embora." "Não posso." Ele caminhou ao redor do banco e sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Não até você me ouvir." "Ouvir o quê? Mais mentiras?" Priscila finalmente o encarou, e havia uma dureza em seus olhos que não existia antes. "Você me fez de idiota, Sandro. Ou devo chamar de Doutor Monteiro? Meu nome é Sandro." "Isso nunca foi mentira," ele disse, a voz carregada de arrependimento. "E eu nunca quis te fazer de idiota." "Mas fez." Ela se levantou bruscamente. "Você disse que era técnico de enfermagem, que morava em um apartamento simples, que dirigia um carro comum. Tudo mentira." "Eu moro em um apartamento simples." Sandro também se levantou. "Pelo menos é simples para os padrões de quem conheci antes. E dirijo um carro comum porque não preciso ostentar nada." "Isso não justifica," Priscila praticamente gritou, anos de dor finalmente explodindo. "Você não tinha o direito de decidir por mim o que eu deveria ou não saber." "Você está certa," Sandro admitiu, passando a mão pelo cabelo em frustração. "Eu deveria ter contado desde o início, mas Priscila, você precisa entender. Antes de você, todas as mulheres que se aproximavam de mim queriam apenas 2 coisas: meu dinheiro e meu status. E você achou que eu seria diferente como?" Ela cruzou os braços. "Me enganando?" "Eu queria que você me conhecesse como homem, não como cirurgião famoso." Ele deu um passo em direção a ela. "Queria que você me visse, Sandro, não Doutor Monteiro."
E você viu. Você se apaixonou pelo homem que eu realmente sou. Eu me apaixonei por uma mentira. Priscila corrigiu, mas sua voz vacilou. Não. Sandro balançou a cabeça firmemente. Tudo que te mostrei era real. Meu senso de humor, meus gostos, meus sonhos, meus medos. A única coisa que omiti foi minha profissão e minha conta bancária. O resto era eu. Todo eu. Priscila sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas desta vez lutou contra elas. Ela estava cansada de chorar, cansada de ser a vítima. Sabe o que é mais engraçado? Ela riu amargamente. Há alguns meses eu teria te perdoado imediatamente. Teria acreditado em cada palavra sua e continuado como se nada tivesse acontecido, porque era isso que eu fazia. Aceitava migalhas e chamava de amor. Priscila, mas eu não sou mais aquela mulher, ela interrompeu, e havia poder em sua voz agora. Aquela mulher morreu no dia em que viu o marido beijando a melhor amiga. E sabe de uma coisa? Estou feliz que ela tenha morrido. Sandro a olhou e havia admiração misturada à tristeza em seus olhos. Você ficou ainda mais forte. Tive que ficar, Priscila respondeu, porque ninguém mais ia me salvar. Ninguém mais ia me proteger. Só eu mesma. E você não. Precisa que ninguém te salve, Sandro concordou. Mas talvez você possa deixar alguém caminhar ao seu lado, como igual, como parceiro. Priscila fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Eu não sei se posso confiar em você novamente, Sandro. Eu sei, ele disse suavemente. E não estou pedindo que confie agora. Estou pedindo uma chance de provar que mereço sua confiança. Uma chance real, onde eu não escondo nada. Onde somos completamente honestos um com o outro. E se eu disser não? Ela o desafiou, precisando saber. Então eu vou respeitar sua decisão, Sandro respondeu sem hesitar. E vou passar o resto da minha vida arrependido de ter perdido a melhor coisa que me aconteceu por causa da minha própria insegurança e medo. Priscila o estudou por um longo momento. Via a sinceridade em seus olhos, o arrependimento genuíno. Mas também via algo mais, respeito. Ele não estava implorando, estava oferecendo. E havia uma diferença gigantesca nisso. Eu preciso de tempo, ela finalmente disse. Quanto tempo você precisar? Sandro concordou. Priscila assentiu e começou a se afastar. Mas então parou, virando-se para ele uma última vez. Sandro, obrigada por salvar o Tadeu. E com isso, ela caminhou para longe, deixando para trás um homem que finalmente havia aprendido que o amor verdadeiro não se constrói sobre mentiras, não importa quão bem intencionadas sejam. 6 meses depois, Priscila ajustou o blazer azul marinho e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível, daquela que desmoronara no chão da sala há quase um ano. Seus olhos brilhavam com confiança. Seus ombros estavam erguidos, não curvados pelo peso da traição. E havia um sorriso genuíno em seus lábios. Priscila, o cliente está chegando. A voz de Marina, sua assistente, chamou da porta. Já vou, ela respondeu, pegando a pasta de apresentação. Muito havia mudança desde aquela noite no hospital. Depois de 5 meses de trabalho excepcional, o senhor Oliveira a promovera a gerente de contas. Agora ela liderava uma equipe de 5 pessoas e havia triplicado a carteira de clientes da agência. Mas o mais importante, ela havia se encontrado. A mulher que passou 20 anos sendo apenas a esposa de Tadeu, apenas a melhor amiga de Mônica, finalmente descobriu quem era Priscila Santos. E gostou do que encontrou. Quanto a Tadeu e Mônica, ela ouvia comentários pela cidade que o casamento acontecera 3 meses após o divórcio. Priscila esperava sentir dor, raiva, algo, mas tudo o que sentiu foi nada. Um vazio tranquilo que eventualmente se transformou em indiferença. Eles não faziam mais parte da sua história. E estava tudo bem. Depois da reunião, Priscila caminhou até a cafeteria próxima à agência. Era um ritual que havia adotado. Todas as sextas-feiras, um cappuccino e um momento só seu para refletir sobre a semana. Este lugar ainda serve o melhor café da cidade.
uma voz familiar disse atrás dela. Priscila virou-se e encontrou Sandro. Ele segurava uma xícara de café e havia uma pergunta hesitante em seus olhos. Posso? Ele apontou para a cadeira vazia à sua frente. Nos últimos 6 meses, eles haviam se encontrado 3 vezes. Conversas breves, cordiais, mas distantes. Priscila precisava daquele espaço, daquele tempo, para se reconstruir sozinha. E Sandro, verdadeiro em sua palavra, respeitou. Pode, ela disse, e desta vez não havia mágoa em sua voz. Eles conversaram sobre amenidades por alguns minutos. Sandro contou sobre um caso complexo que operara na semana anterior. Priscila compartilhou a conquista de um novo cliente importante. Você está radiante, Sandro observou, e havia admiração pura em seus olhos. Sempre foi linda, mas agora você brilha, de dentro para fora. Obrigada, Priscila sorriu. Aprendi que a gente só brilha de verdade quando para de depender da luz de outras pessoas. Sábia, ele concordou. Então, respirou fundo. Priscila, eu não vim aqui por acaso. Preciso te dizer algo. Ela esperou, seu coração acelerando levemente. Eu te amo, Sandro disse simplesmente. Sei que estraguei tudo. Sei que menti e que quebrei sua confiança. Mas nesses 6 meses, tudo o que fiz foi pensar em você. Em como fui idiota. Em como você merecia mais. E eu quero ser esse mais. O homem que você merece. Não o cirurgião famoso, não o homem rico. Apenas Sandro, o homem que te ama mais do que respirar. Priscila sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo novo, assustador, mas maravilhoso. Eu também te amo, ela admitiu, e viu o rosto de Sandro se iluminar. Mas preciso que você entenda algo. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu já sou feliz, sozinha, completa. Eu sei. Ele segurou sua mão gentilmente. E é exatamente por isso que te amo ainda mais. Mas, ela continuou, apertando a mão dele de volta, eu quero você, na minha vida. Não como salvador, não como bengala, como parceiro, como igual. Não existe outra forma que eu gostaria de estar. Sandro sorriu, aquele sorriso que fazia o coração dela disparar. Então vamos recomeçar, Priscila decidiu. Do jeito certo desta vez, com honestidade, respeito e paciência. Eu não quero outra coisa. Ele levantou a mão dela até os lábios, beijando-a suavemente. Priscila olhou pela janela da cafeteria, vendo as pessoas caminhando apressadas na rua. Cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias batalhas. Ela havia aprendido que a vida quebra todos em algum momento. Alguns se reconstroem mais fortes nos lugares quebrados, e outros permanecem quebrados, presos na dor do passado. Priscila escolheu ser forte, escolheu se reconstruir, e no processo descobriu algo precioso. Ela sempre teve o poder, sempre foi a heroína de sua própria história. Apenas precisava de um empurrão para perceber. No que está pensando? Sandro perguntou. Estou pensando. Ela sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas felizes. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir que nunca precisamos de nada além de nós mesmos. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Priscila Santos não era mais a mulher frágil que aceitava migalhas. Ela era a mulher que se levantou das cinzas. A mulher que transformou traição em força. A mulher que aprendeu que o final de uma história é apenas o começo de outra. E esta nova história, esta seria escrita apenas por ela. Reflexão final. Quantas vezes aceitamos menos do que merecemos por medo de ficar sozinhas? Quantas vezes deixamos que a traição de outros defina quem somos? A história de Priscila nos lembra que o verdadeiro amor próprio nasce quando aprendemos que estar sozinha não é solidão, é liberdade. E que recomeçar não é fraqueza, é a maior demonstração de força que existe. E você? Já teve que se reconstruir depois de uma traição? Já descobriu sua própria força depois de perder tudo? Compartilhe sua história nos comentários. Às vezes,
Ler sobre a coragem de outras pessoas nos dá força para encontrar a nossa. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.